Olá a todos, estamos iniciando mais uma aula do seu curso de BTMT do CTPC, Centro Técnico Profissionalizante do Ceará. Nesta aula de hoje, iremos ver as cinco regras de ouro para eletricistas. Eu vou iniciar apresentando a apostila com o conteúdo. Vocês, como de costume, me falem se estão conseguindo visualizar o PDF. Então, pessoal, vocês estão visualizando, vocês estão me ouvindo bem, vocês estão vendo a meu Sim, tá vídeo, aqui no meu. certo, né? Então, vamos lá. Bom, esse é um tópico, assim, mais, como é que eu posso dizer, informal, porque não é algo da teoria ou do conteúdo, assim, das disciplinas de eletricidade, mas é mais algo voltado para algo popular, né? Com um conhecimento popular dos eletricistas, mas que são de suma importância, que são regras básicas para usar todo dia durante o trabalho. Deixa eu ver quem está chegando. É o Francisco Arivan. Boa noite, Arivan. Bom, então vamos continuar. As cinco, as cinco regras de ouro para eletricistas. Então, o texto diz que para que sejam executados trabalhos em redes elétricas desenergizadas, deve-se sempre se adotar as denominadas cinco regras de ouro, as quais devem ser seguidas na seguinte ordem. Bom, então a primeira regra de ouro é a seguinte: identificar a instalação na qual se vai trabalhar e abrir com corte visível todas as possíveis fontes de tensão através de dispositivos de corte efetivo. Bom, então vocês vão identificar, primeiramente, qual circuito é que vocês vão trabalhar, porque dependendo da situação, não é bom que desligue toda a instalação. Ah, vocês vão dar a manutenção nas tomadas de uma sala específica. Então, desligar o disjuntor daquela sala específica e deixar o restante da instalação energizada, para que o restante do prédio fique, né, energizado, para que as pessoas que estão ali, às vezes, trabalhando, estudando, em casa, né, não fiquem sem energia elétrica. E sim desligar apenas a instalação que vai passar por manutenção, para evitar transtornos, né, para os usuários daquele sistema, certo? Então, identificar a instalação e o disjuntor, por exemplo, que no caso é o que ele chamou de dispositivo de corte, porque o disjuntor tem essa função, né, de seccionamento, desligar uma parte do circuito da fonte de tensão e fazê-lo, né? Fazer de forma efetiva esse desligue. Bom, aí passamos para a segunda regra de ouro, que é o quê? É realizar sempre que possível o bloqueio dos equipamentos de abertura dos circuitos e instalar obrigatoriamente a sinalização de atenção, não opere este equipamento em local bem visível e junto a estes dispositivos. Ou então vocês vão impedir que haja um, um religue, né? Que seja reenergizado o circuito enquanto vocês estão fazendo a manutenção e colocar uma sinalização, pode ser uma placazinha, um adesivo, que indique que aquele circuito está passando por manutenção. Tanto para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Ah, por que não tem energia? Porque está em manutenção, né? Então, as pessoas não vão saber de cara quando elas chegarem lá. Porque aí é onde está o perigo, né? Você não sinaliza, a pessoa não sabe o que aconteceu. Ela pode achar que foi só
desarmou, né? E se você deixar aberto, a pessoa vai ter acesso de chegar, abrir e jogar o disjuntor para cima novamente e reenergizar o circuito. Aí, se você está lá fazendo a manutenção, em contato com os cabos energizados, principalmente quando não utiliza-se os EPIs adequados, você pode estar passível de receber um choque elétrico, tá certo? Então, esse é o segundo ponto. O impedimento da reenergização por terceiros e a sinalização de que aquele circuito está em manutenção. Pronto. Aí vamos para a terceira regra de ouro. Comprovar a ausência de tensão nos locais de abertura dos circuitos elétricos, bem como no local de trabalho, empregando para isso o detector de tensão adequado para o nível de tensão nominal de cada circuito. Antes do uso, testar o funcionamento do detector de tensão através de seu autoteste. Bom, então, quando você desenergiza o circuito através do disjuntor e faz o bloqueio, aí você volta no circuito que você vai dar manutenção e verifica se realmente há ausência de tensão. Lembrando também de testar o teste, né? Porque tipo, você pode, às vezes, acontecer que tem um retorno de tensão e o circuito continua energizado, porque às vezes, tá compartilhando um neutro com outro circuito. Aí tem uma corrente passando ali no neutro. E ele continua energizado. Aí você tem que testar primeiro o teste, se está funcionando. E outro, você pega o circuito energizado, que não, você não está dando manutenção, coloca ali na tomada, né? Para ver se o teste está funcionando. Ah, o teste está ok. Aí você vai para o circuito que você desligou. Porque normalmente é pelo estar, o teste identificar que não tem tensão. Ótimo. Só que quando o teste está com defeito, ele não vai lhe mostrar tensão. Aí você vai achar, ótimo, não tem tensão. Mas se o teste tiver com defeito e tiver tensão, e o teste aqui não está mostrando direito, certo? Então, primeiro, verifique se o teste está ok, e depois você faz o teste com o circuito que foi desenergizado. Bom, então o circuito desenergizado cumpriu-se a terceira regra, que é a verificação de que não tem tensão, realmente. Quarta regra, instalar os conjuntos de aterramento temporário, quantos forem necessários, em toda instalação elétrica desenergizada, para que sejam realizados quaisquer trabalhos, devem ser bem definidas as zonas de desligamento, zonas de proteção e zonas de trabalho. Então, através de hastes de aterramento, não é isso? E de cabos. Geralmente, quando se está fazendo a manutenção em linhas de distribuição e transmissão, é que se usa esses cabos de aterramento. Em alguns casos, onde há uma reenergização acidental, ou às vezes até uma descarga atmosférica na linha, por um raio, evitar de que os eletricistas sofram algum contato com os fios carregados. E para evitar isso, faz-se esse aterramento, para que tenha um caminho de baixa resistência para a Terra, pelo aterramento, para que a corrente prefira esse caminho do que o nosso corpo, né? O corpo do eletricista, tá certo? Então, essa é a quarta regra, é a instalação dos conjuntos de aterramento temporário. A quinta regra de ouro, sinalizar e delimitar a área de trabalho através de equipamentos apropriados. Sinalizar os dispositivos de corte visível e efetivo que forem abertos através de... Tá chato essas notificações, viu? Vou ter que instalar um negócio aqui que foi instalado automático. Tá vendo? Bom, enfim. Aí, sinalizar e delimitar a área de trabalho através de equipamentos apropriados, sinalizar os dispositivos de corte visível e efetivo que foram abertos através da instalação de placas de advertência, atenção, não opere este equipamento, em local bem visível junto aos dispositivos. Que é a questão de sinalização, né?
principalmente em vias terrestres, né, rodovias, porque ali vão ter os carros de alta velocidade, as motos, é, as pessoas de bicicleta. Então sempre tem aquele ato de colocar a sinalização para que de longe as pessoas que estão transitando nas proximidades observem que ali está acontecendo alguma coisa, né? Para que diminua a velocidade e assim evitem acidentes, tanto do acidente dos motoristas com às vezes o caminhão que está ali com levando os eletricistas, como também o próprio atropelamento de eletricista, né? Que pode acontecer, enfim. Como também a questão de delimitação do perímetro de trabalho, para evitar que os curiosos, né? Sempre tem os curiosos, queiram estar ali nas proximidades observando e acabem interferindo no trabalho. Tanto a questão de se colocando em risco, como, às vezes, ali a presença de terceiros acaba distraindo e pode acontecer também que eles interajam com o que está acontecendo na manutenção, causando acidentes, às vezes, né? Dependendo do caso. Então, é interessante que o espaço não tem acesso para terceiros, apenas para aqueles que estão realizando o serviço, certo? Então, esse seria o a quinta regra de ouro, tá certo? Então, recapitulando, primeiramente, é identificar o circuito que se vai trabalhar, fazer a abertura, o seccionamento através dos dispositivos, sinalizar de que aquele circuito está em manutenção, impedir o religue, né, impedir que terceiros religuem o circuito sem autorização, também avisar, né, que aquele circuito está durante está passando por uma manutenção. Em seguida, testar se realmente a ausência de tensão está correta, fazer os aterramentos de segurança e sinalizar e delimitar o perímetro de trabalho. Tá certo? Então, essas são as regras de ouro, que, como eu falei no início, não é algo da teoria de circuitos, mas é algo assim é algo tradicional, digamos assim, da nossa área, é algo tradicional, tá certo? E muito interessante, porque nos dá dicas que ajudam no dia a dia de trabalho, né? Para, como a gente está trabalhando esse dia a questão de EPI, de proteção, de dispositivos, de ferramentas, são técnicas, né? Técnicas para garantir segurança e trabalhos bem executados. Bom, então a gente está continuando nesse tema, né? Quanto à segurança. Durante o lançamento de condutores ou tensionadores, com utilização de talhas de forro ou correntes, moitão, não é permitido que nenhum membro da turma esteja sobre os postes ou cruzetas. Então, aqui a gente vai adentrar um conteúdo agora de procedimentos e de como agir durante esses procedimentos. E esse primeiro tópico nos diz que durante os lançamentos de condutores, ou seja, quando você está elevando os condutores ou fazendo o tensionamento, né, o tracionamento dos cabos, não se é permitido que algum integrante, né, da turma de trabalho esteja sobre os postes ou as cruzetas, que no caso são os suportes, né? Para quê? Para evitar acidentes. Porque pode ocorrer um levantamento, como é que eu poderia dizer, rápido, né? Abrupto, né? Um levantamento abrupto ou uma falha no equipamento que vai fazer o tracionamento e ocorrer algum acidente, né? Com o eletricista, coisa que a gente não quer que ocorra. Então,
Não é permitido que os membros da equipe estejam sobre os postes ou as cruzetas durante esse ato de levantamento, né, dos postes, para colocar na posição correta. Aí o segundo tópico. No caso de utilização da talha de corrente, deverá ser utilizado cesta aérea. Então tem aquela cesta aérea que o eletricista vai dentro dela, né? Faz a elevação com o eletricista dentro da cesta. Então não é permitida essa talha de corrente. Vamos aqui colocar uma foto para ficar mais exemplificado. Talha de corrente. Vou interromper esse compartilhamento para eu voltar com o da pesquisa. Quando está aqui a foto da história, né? Então tá aqui as talhas. Ah, vocês já estão visualizando? Sim, já, né? A pesquisa. Bom, então lá diz que durante o levantamento por talhas, é necessário que o eletricista seja elevado na cesta e não nesse equipamento, né? Por quê? Por um motivo óbvio. Esses equipamentos estão feitos para levar cargas e não pessoas, né? Tem uma questão de segurança no trabalho. Então é proibido, é verdade, que as pessoas sejam elevadas por esse tipo de equipamento. E sim, sejam elevados dentro das cestas de levantamento, tá certo? Para evitar acidentes. Então deixa eu ir voltando para lá. Voltando para compartilhamento da apostila. Pronto. Aí, próximo tópico. É terminantemente proibida a utilização de equipamento mecânico de lançamento de cabos sobre postes, salvo se este equipamento for devidamente aprovado pela engenharia e segurança da. Aqui está a Coelce, né? Porque aqui foi, deve ter sido um pegado material mais antigo que passou para a gente. Mas, enfim, não importa, né? Para a concessionária de energia. Pode ser Coelce, pode ser Enel, pode ser CEMIG, pode ser Eletrobras, não sei se é Eletrobras, acho que é concessionária, não sei. Enfim, Coelba, né? Que é na Bahia, não importa. É proibido a utilização de equipamentos mecânicos de lançar cabos sobre os postes, salvo, ou seja, a não ser que este equipamento for devidamente aprovado pela engenharia e segurança da empresa. Porque, é assim, esse é um cuidado para que não seja utilizado máquinas que, assim, não sejam confiáveis. Por exemplo, uma máquina que traciona os cabos rápido demais não é interessante, porque eles vão subir rápido e isso pode causar acidentes. Ou que não tem essa precisão, né, do controle, porque isso pode fazer a tração rápida demais nos postes, danificando os postes, pode ter o risco de acidente, que é a principal cuidado, né, que se deve ter. Então, por isso, se o equipamento tem a passagem pela a fiscalização da empresa e é aprovado, então ele pode ser usado para tracionar os cabos. Porém, como a gente vem falando,
deve-se ter todo um cuidado para que não ocorra acidentes, né? Nesse momento do levantamento. Aí, em seguida, o chefe de uma turma responsável pelo serviço deve orientar o pessoal de suas responsabilidades para o cumprimento das cumprimento das práticas de segurança de natureza técnica e comportamental. Então, aqui é mais uma questão psicológica e organizacional, né? Que é a questão da delegação de funções. Porque uma equipe, ela precisa sempre ter uma liderança, né? Um líder que organize a turma. Porque é impossível, né? Fazer um trabalho sem alguém que esteja à frente, né? Geralmente aquela pessoa mais comunicativa, mais engajada, mais responsável, que vai, e aquela que foi delegada para isso, né? Que vai ali comandar e fazer com que o tratado, né? Que foi o tratado seja cumprido e também mediar, né? Os conflitos, tá certo? Então, por isso a importância do chefe de equipe. 4. Não é permitida a realização de tarefas com a utilização de ferramentas ou equipamentos defeituosos ou fora de sua finalidade. Pronto, então aqui é um ponto importante, né? Quando a gente vai à ligação com a aula de ontem, que a gente falou sobre os dispositivos de trabalho, né? As ferramentas, porque a ferramenta, ela é de grande importância, desculpa, de grande importância devido à sua utilização, porque ela é que vai fazer muitos dos trabalhos que, por nossas mãos, não teria a capacidade de ser feito, certo? Então, é importante que esses dispositivos tenham uma boa vida útil, certo? Uma vida útil que garanta que aquilo para o qual a gente solicitou o equipamento seja satisfatório, né? Satisfatório para todos os envolvidos nesse trabalho. Próximo tópico. Antes de iniciar qualquer serviço, o chefe de turma deve fazer uma programação do trabalho a ser executado, buscando identificar e controlar todos os riscos de possíveis acidentes, inclusive com terceiros. Bom, então a questão de organização do trabalho, né? É fazer a delegação de funções, a atribuição de tarefas para que o trabalho seja executado de acordo com aquilo que ele foi planejado. Porque fazer assim, sem planejamento é horrível, né? Porque você fica sem saber o que faz. Então você planeja direitinho, apesar de você perder esse tempo planejando, mas é mais garantido de ter assertividade, certo? Seja lá em que a gente for fazer. E especialmente nesses trabalhos, porque aí tem que combinar horário, combinar quem vai levar ferramentas e tudo mais que é importante no dia a dia desses serviços. Pessoal, vou dar só uma saída aqui rápido e já volto, viu?
Pronto, voltei. É, continuando, os tópicos sobre procedimentos quanto à execução de serviços, que aí nos ajudam a fazer um aparato, né? Um estudo sobre a questão de segurança no trabalho. Então, esse último tópico, a gente falou sobre a questão de segurança com relação a equipamentos e ferramentas, porque você fazer um serviço, por mais que a ferramenta ela seja a ferramenta adequada, se ela está defeituosa, isso causa risco de acidente e também de o trabalho não ficar bem executado. E principalmente quando você não está usando a ferramenta correta, né? Quem já está na área sabe o quanto isso é importante e quanto a gente sofre, né? Quando a gente não está com o equipamento adequado para o serviço. Bom, próximo tópico. Antes de iniciar qualquer serviço, o chefe de turma deverá fazer uma programação, buscando identificar e controlar todos os riscos de possíveis acidentes, inclusive com terceiros. Bom, que aqui é voltado mais para um planejamento quanto à execução, né? Porque se você tem experiência já com o tipo de serviço e você está acostumado a fazer aquela execução, você já sabe mais ou menos o que às vezes acontece, o que pode acontecer devido às características do serviço. Ah, se é um trabalho em altura, é um trabalho com a ferramenta pesada, tem um risco de queda de ferramentas, certo? Então, quem tem experiência já com o serviço, com determinado serviço, sabe quais são os riscos. Se é risco de se cortar com o equipamento que está sendo instalado, se é risco de se esquecer de algum ponto que deveria ser feito, e isso vai causar um risco de acidente, bom, então esse planejamento é necessário, principalmente para fazer alinhamento com todos, porque às vezes na equipe vai ter aqueles menos experientes, que estão iniciando, né, e que precisam ter contato com essa experiência dos mais veteranos, para que a partir da experiência do outro seja possível evitar acidentes, né? Porque muitos acidentes são evitáveis quando se toma as devidas providências, né? Então isso é importantíssimo, inclusive com terceiros, porque como a gente vem pontuando, nem sempre a gente está sozinho em uma obra, né? Às vezes tem eletricista, tem encanador, tem quem monta a estrutura, tem pedreiro, tem ajudante, enfim, cada um fazendo o seu serviço. E essa interconexão é boa porque ela gera resultados positivos, mas também deve ter um cuidado especial, porque o serviço do outro pode impactar no seu. De qual forma, né? Por exemplo, a queda de uma ferramenta que pode estar atingindo uma pessoa de outra equipe, certo? Então, tem também essas questões envolvidas. Aí, próximo tópico. O chefe de turma deverá analisar as condições do local de trabalho, avaliar situações de risco do local, reunir seu pessoal e explicar as tarefas a ser efetuadas e distribuídas com a equipe, deixando aquelas mais difíceis e mais complexas para aqueles que reúnem melhores condições para executá-las. Conversa ao pé do posto, né? Como está aí no material, né? Entre parênteses. A conversa ao pé do posto. Que é o quê? É aquela pessoa mais experiente que está à frente, o chefe, né? Com base em seu conhecimento, com base no conhecimento que ele tem da equipe, fazer a divisão de tarefas. Por quê?
por mais que todos tenham a obrigação de executar o serviço, cada um de acordo com a sua atribuição, é importante que se tenha um raciocínio com relação ao serviço que será executado, porque algumas pessoas vão ter mais aptidão com determinada coisa, né, coisa a ser feita, e outras em outras atribuições. Então, quando isso é feito, isso ajuda todo mundo a se organizar melhor, o seu tempo, o seu local de trabalho, quanto aquilo que é a base, a chave base daquilo que a gente chega a obter resultado, tá certo? Então, é importante essa divisão de tarefas, não para excluir ou favorecer ninguém, mas para distribuir as atribuições das tarefas de acordo com a capacidade, não é nem a capacidade, né? Com aquele momento da pessoa, né? Toda aquela subjetividade que a gente poderia dizer, que está envolta na pessoa, né? Aquilo que é pessoal dela, aquilo que ela já viveu, já experimentou na vida, né? Serve de distribuição de tarefas, tá certo? Bom, aí, ó, durante o estacionamento ou posicionamento dos caminhões, né, de serviço no local do trabalho, um componente da equipe deverá auxiliar o motorista até a conclusão das manobras, inclusive finalização, cálculo de rodas. Que é a questão de que, como a gente, no dia a dia, se trabalha com equipamentos, caminhões de grande porte, que às vezes levam os postes, levam material, né, bobina de fio, né, os cones, os isoladores, tudo, né, transformadores, tudo que é necessário fazer troca e reparo. Então, é necessário auxiliar os motoristas para evitar acidentes com pessoas, terceiros, e também para que ali quem está é, indo com o motorista contribua, né, para evitar acidentes, sinalizando, colocando cones e preparando o serviço para uma execução. Em seguida, o chefe de turma deverá orientar o isolamento da área de trabalho, sinalizando através de cordas e cones de segurança, não permitir a presença de terceiros. Bom, então é isso, né? A questão de que o chefe tem essa autonomia de pedir para que a equipe faça os procedimentos. E além dos procedimentos, favorecer que ocorra uma interconexão entre toda a equipe para obter melhores resultados. Então, o chefe também tem a atribuição de supervisar materiais, ferramentas, equipamentos e execução de serviços, para que a partir dessa verificação do uso, ele possa tomar providência, né? Às vezes, faz um pedido de novos equipamentos para determinada área, às vezes mandando alguns equipamentos para conserto, para que assim a gente vá aprimorando cada vez mais aquilo que já é prática, né? Enfim, do trabalhador. Está ali executando aquele serviço energizado, às vezes desenergizado, a depender de cada caso. Então, o chefe de turma deverá supervisionar os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do serviço, verificando as condições de uso. Né? Então, isso é de suma importância para sempre estarmos trabalhando com os equipamentos que atendam a nossa necessidade. E né, não é só uma questão financeira, né, mas a questão de necessidade daquele momento de realizar o serviço. E também o chefe de turma deverá obedecer os valores de tensionamento dos condutores estabelecidos no projeto através da utilização de dinamômetro, que é aquela questão de que se as torres ficarem muito espaçadas, e devido ao comprimento, né, de uma torre para outra, leve uma grande quantidade de cabo,
às vezes pode acontecer de que a conexão de um cabo só possa, deixa eu ver, o que é que eu estou falando? Eu estou falando sobre tensionamento de cabos, né? Sim, desculpa, eu acho que eu devo ter viajado um pouquinho aqui, mas voltando. É, eu estou falando sobre a questão de tensionamento de cabos. Porque os cabos de poste, de torre, eles nem podem ficar tensionados demais, né? Tracionados demais, porque isso acarreta uma força, né? Uma força uma pressão a mais nos postes, na torre, né? Um peso, né? Um arrasto do poste, no sentido para dentro, né? Interno, jogando o poste para dentro, fazendo que ele perda a sua capacidade de tensionamento, de sustentação, como também quando os cabos ficam folgados demais, isso eu estou falando sobre os cabos de torre de transmissão, de poste de distribuição. E se eles ficam folgados demais, o vento pode fazer com que eles se toquem, pode ser que eles fiquem tocando a vegetação, os animais, enfim. Então deve ter esse equilíbrio, né? Inclusive, tem um cálculo, uns mapas que você joga o relevo do local em corte e você vai calculando o tensionamento máximo, que aí também depende da temperatura, porque os cabos de alumínio, quando está muito quente, eles têm ocorre o ato de expansão, né? Eles se expandem. Então, às vezes podem ficar mais baixos do que normalmente eles deveriam ficar, certo? E também a questão de a distância, que deve ser de um poste para outro, para que favoreça uma instalação bem feita, para que, devido ao relevo, tem uma área mais baixa ou mais alta, para que vá se dimensionando a distância dos postes, não de forma padrão, mas de uma forma que favoreça. Nem eles fiquem tensionados demais, nem folgados demais, nem tocando a vegetação, certo? E com acesso, né? Para que assim as linhas elas trabalhem de uma forma a atender às necessidades da população e também serem seguras, confiáveis e duráveis, tá certo? Que é a questão do tensionamento. Bom, em seguida, o chefe de turma deverá lembrar a equipe que durante a execução das tarefas, cada integrante deverá zelar pela segurança de todos, inclusive de terceiros. Então, é de responsabilidade do chefe orientar e lembrar a equipe de que elas precisam se esforçar, né, para que haja segurança, sejam feitos serviços com segurança, porque está em risco, né? Tanto a vida do chefe, da equipe, dos terceiros que vão estar ao redor. Então, é preciso atenção, é preciso evitar distrações, conversas paralelas que tirem o foco do trabalho, porque um trabalho com baixa e média tensão, normalmente vai oferecer riscos, né? Se não são os riscos durante a instalação, porque geralmente a instalação vai estar desligada, o trecho do circuito, mas o risco de uma conexão incorreta, que aí vai geralmente gerar transtorno, né? Então é importante de que tenha-se esse cuidado, né? De observar o passo a passo, os equipamentos que serão utilizados e as ferramentas adequadas para a execução do serviço. Então, ó, continuando. No momento do desligamento, o chefe de turma deverá observar o seguinte: solicitar autorização ao centro de operações para desligar a rede, que aí aqui está relacionado à questão de que quando é uma rede maior, que atende mais residências, às vezes bairros, ou até minhas cidades, é necessário avisar que vai ocorrer aquele desligamento, né? Porque geralmente quando é com antecedência, para as pessoas se programarem
quanto também para que não seja algo repentino. Às vezes, está um sistema da prefeitura aberto, com vários sistemas rodando que precisa integrar, não, desculpa, entregar relatórios, né? Então, não podem, às vezes, ser parados. Então, tem uma questão de programação de horário também, que é importante, às vezes, para pegar um horário que não seja ruim, de fazer a instalação devido ao escuro, mas também que não seja algo que vá atrapalhar o planejamento de outras equipes, certo? Bom, eu acho que por a questão de segurança, aqui já é mais que suficiente, né? Agora vamos voltar para a parte de eletricidade CC. Bom, então vamos retomar aqui a apostila de alguns tópicos que a gente não viu. Eu lembrei aqui que esse apostila tem até umas imagens interessantes de EPIs e ferramentas. Eu acho que eu vou voltar para esse conteúdo, já que a gente está falando sobre segurança nessa primeira parte da aula. Aí no final eu falo mais sobre a questão de potência e corrente alternada. Vou procurar aqui onde é. Eu acho que desse ponto aqui embaixo está interessante. Porque, ó, lembram que ontem eu falei sobre o multímetro? Você até perguntar quando é que a gente vai utilizar e tudo mais. Aí, ó, eu tenho aqui as duas ondas, né? Ó, do gráfico. Primeiro, a tensão contínua, CC, de corrente contínua, é uma reta, né? Porque a tensão ela tem um valor fixo. 5 volts, 12 volts não muda, né? Com relação ao T de tempo. Aí, ó, a tensão alternada, ela varia no tempo. De positivo, negativo, 60 vezes em um segundo, que é a nossa frequência de rede, né? Aí o que acontece? No multímetro, aí vocês vão ter que aprender a selecionar a função correta, que no caso, para tensão contínua de baterias, é você conectar o polo positivo à ponta de prova do positivo. E do outro da mesma forma, né? Conecta as pilhas e traz, né, a caixa de som. Desculpa, eu misturei aqui, tava lembrando de outra coisa de editar, desculpa. Tá falando sobre multímetro. Desculpa, pessoal, é minha distração. Que eu tava. Me lembrei de outra coisa aqui. A gente tá falando sobre multímetro, né? Aí você pode medir tensão contínua ou alternada, né? Ó, aqui no multímetro, que tem a função alicate a perímetro. Perdoe-me, viu? Ó, tá aqui a imagem, né, do multímetro. Aí, a depender do que você vai medir, você vai selecionar a função, né? Tem aqui no centro uma chave seletora que você gira ela para que a chave fique apontando para aquilo que você vai medir. Aí, como eu falei, se tu vai medir tensão contínua, tu tem que procurar onde tem um V maiúsculo, e tem umas retas, né?
uns traços retos, e às vezes pontilhados. Porque ela está indicando que é para medir tensão contínua. Aí geralmente tem 200 milivolts, 20 volts, 200 volts, 1000 volts, que aí, dependendo do nível que você vai medir, você vai colocar o fundo de escala, que é esses valores que eu acabei de dizer, para que o valor que você vai medir fique abaixo, né, dentro daquele fundo de escala. Por exemplo, como eu falei ontem, né, a bateria de 12 volts. Se tu vai medir a tensão de uma bateria de 12, tu tem que botar no fundo de escala de 20, porque 20 é maior, né? Para que faça a medição correta. E se eu for medir uma tensão maior que 20 na posição de 20, o que acontece? Acontece que ele não vai mostrar o valor correto, né? Por exemplo, tentar medir 24 num, na posição de medir a tensão até 20. Não vai medir, certo? Aí a outra função de corrente alternada vai ter o V e um tio, né? É o acento. Porque aí você vai fazer a comparação de que o tio é aproximado do tão do senoidal, que tem positivo e negativo, tá certo? Aí você vai colocar nessas posições, sempre selecionando um fundo de escala maior do que o nível. Como eu falei ontem, se é 127, você bota no fundo de escala de 200. Mas se é 220, você não pode colocar no fundo de escala de 220, né? Porque não vai, desculpa, no de 200, porque é maior, 220. Aí você vai ter que pular para o fundo de escala de 600, porque aí vai estar dentro da faixa, tá certo? E também, como ele tem essa função aqui acima da garra, quando tu coloca um fio energizado em corrente alternada e tem uma carga puxando corrente, digamos assim, ou seja, exigindo que a fonte entregue corrente a ela, é, você é possível medir a corrente do circuito, porém, apenas pegando um dos cabos, ou a fase ou o neutro. Se você pega os dois, não acontece porque é uma questão de magnetismo, né? Tá certo? Aí tem outras funções também, que são menos usadas, mas tem. É a questão de resistência de diodos, desculpa, a questão de medição de resistência, de continuidade de diodos, né? Às vezes também de polarização reversa de diodos, de teste de transistor, de teste de continuidade, enfim, de diversos testes que podem ser feitos. Bom, então falando novamente aí da questão da medição, a tensão ela deve ser medida em paralelo, né? Que em paralelo você conecta um lado, que geralmente é a ponteira preta, que vai estar conectado no comum, no multímetro, que tem com, aí você usa ele para ficar medindo a referência, o aterramento. E o outro, que é a ponteira vermelha, você conecta no borne, que está indicando lá que é para medir V de tensão, o tio de alternada, por exemplo, e a ferradura, né, que é o ômega, para medir resistência e também outra função que esteja junto, né? Aí você tem que medir em paralelo. Entrada de um lado e saída do outro, né? Em paralelo com a fonte. Ou em paralelo com os resistores, enfim. Dependendo da situação que você esteja precisando fazer a medição. Pronto, pessoal, acho que falar um pouco sobre essa questão da segurança, sobre os equipamentos, é interessante. Aí a gente vai retornar com um pouco de eletricidade básica. Acho que até uma revisão cairia bem, né? Para vocês verem novamente os conteúdos de tensão, de corrente, de resistência.
Porque aí lá para quinta-feira que vem, quando a gente encerra a disciplina, aí vai ter uma pequena avaliação, certo? Coisa simples, só algumas questões para fazer a validação do curso, tá certo? Aí eu só vou dar mais uma saída aqui, rapidozinho, e já volto. Enquanto vocês vão dando. Pronto, pessoal. Vocês têm alguma dúvida nesse conteúdo? Me digam, por favor. Alguém poderia falar? Que a gente vai passar para a segunda parte da aula, tá bom? Fazer uma revisão de conceitos básicos para semana que vem a gente fazer uma avaliação de encerramento da disciplina, né? Que é eletricidade básica aplicada ou em preparação para a parte prática de BT-MT. Tá certo? Alguém quer falar? Perguntar, sugerir, enfim. Ninguém? Então, a gente vai passar, viu? A próxima parte. Eu vou aqui abrir um material. Aí, se vocês surgir algum pensamento, se vocês quiserem compartilhar sobre isso, fazer alguma pergunta, fica à vontade. Bom, estou com um slide aqui que eu tenho ficado de passar para vocês. Eu lembrei aqui, eu vou passar agora. Tá certo? Que é sobre os tipos de resistores. O que é interessante que a gente viu, falou muito sobre resistores, mas a gente não teve contato assim sobre os tipos deles. Então, tem aqui um slide que aborda uma introdução aos resistores, que é um componente fundamental nos circuitos eletrônicos e elétricos também. Então, vou falar sobre os conceitos, sobre os tipos, aplicação e cálculo. Então, eu iniciei com vários resistores, né? Vocês estão vendo aí a apresentação. Tem a imagem de vários resistores em azul, nos terminais. Eu poderia falar. Sim, tá aparecendo aqui. Certo, tranquilo. Então, vamos lá. Inicialmente, falando o que são os resistores. Um resistor é um componente passivo. Por que passivo? Porque ele não atua diretamente no circuito
modificando o circuito. Ele apenas tem o valor de resistência dele, que a depender do nível de tensão, né, do valor de tensão da fonte, ele vai se opor à passagem da corrente. Quando se é conectada a fonte de um lado e do outro do resistor, ele vai deixar passar uma corrente proporcional à tensão da fonte e à resistência dele. Ou seja, ele diretamente, ativamente, ele não exerce influência. E se a fonte, né? Porque, por exemplo, se for uma fonte variável, se você varia o nível de tensão, né, o valor da tensão, você está agindo de forma ativa no circuito, modificando a tensão, a corrente. Mas o resistor não, ele tem um valor fixo. O, é o circuito que vai atuar nele, tá certo? É a fonte que vai atuar nele. E a corrente vai ser proporcional à divisão da tensão pela resistência. Certo? Então, como primeiro tópico aí, ele se opõe à corrente, né? À passagem da corrente. Né? Os elétrons vão estar querendo passar de forma ordenada, que é o que a gente chama de corrente elétrica, e ele vai tentar impedir essa passagem. Por quê? Porque isso é devido a próprias características do material, né? Ter essa resistência. Que aí a gente vai ver em seguida quais são os tipos, né? De que materiais são feitos. Tá certo? E isso é importante porque isso limita a corrente, isso transforma energia elétrica em outros tipos de energia. Geralmente, a energia térmica, né? O calor. Tá certo? Então, ele primeiramente se opõe à passagem da corrente. Ponto 2, né, que a gente já adiantou. Ele converte energia, porque eles pegam energia elétrica e convertem em calor, dissipando na forma de energia térmica. Que isso é interessante para aquecimento de água, passar roupa, né, o ferro, que é um resistor, e dentre outras aplicações. Pronto, a unidade de medida que a gente já falou algumas vezes, mas é bom retornar, que é a questão de que a gente chama a resistência de que ela é medida em ohms, né? OHMS, ohms, e o símbolo é parecido com a ferradura de um cavalo, né? A letra grega ômega, e cada resistor vai ter o seu valor. Isso depende da fabricação, né? E o símbolo do resistor é uma linha em zigue-zague, como essa dessas imagens. Não, aqui não vou ter, já apareceu aqui. Essa aqui serve, né? Ó, mais ou menos, para indicar que é uma linha em zigue-zague, certo? Na linha reta, senão seria um fio, mas uma linha em zigue-zague. Bom, aí vamos adentrar aos tipos de resistores. Primeiro tem os resistores de carbono. Então, eles são feitos de uma mistura de carbono e um aglutinante. São os mais baratos e amplamente usados. Oferece baixa precisão, porque cada resistor pode variar a resistência devido à condição e o próprio material, ou ao nível de temperatura, enfim, o nível de estresse térmico do componente. Bom, então ele pode ter essa variação. Aí geralmente tem valores fixos. Ah, variação de 5%, 10% do valor de resistência, né? A depender da aplicação, o resistor de carbono pode ser ou não uma boa escolha. Se você não precisa de de tanta precisão no circuito, você pode ligar tranquilamente resistores de carbono, porque essas mudanças não vão interferir no funcionamento normal do circuito. Porém, circuitos mais específicos, que têm uma alimentação bem mais controlada, eles devem utilizar esse tipo de material. Então, esses são os primeiros tipos, que são os resistores de carbono.
os mais comuns, mais baratos, enfim, os que tem mais oferta. Aí, em seguida, são os resistores de filme metálico. Aí, eles têm alta precisão e estabilidade, são feitos com filme fino de metal depositado em um substrato cerâmico. Então, é como se fosse uma parte externa de cerâmica e internamente eles vão um fio fino de metal. São usados em aplicações onde precisão e estabilidade térmica são cruciais. Então, a depender do serviço, você vai se deparar com situações de locais muito quentes, muito frios, ou seja, locais de estado térmico extremo, certo? E uma das formas de solucionar é utilizando resistores de filme metálico. Por eles terem uma maior, como é que eu posso dizer, portabilidade, enfim, de suportar os níveis de tensão mais altos, né? O aglomerado de pessoas, a potência instalada e em demanda no momento, enfim, coisas que vão auxiliar futuramente cada representante, tá certo? O profissional que vai atuar nessa área. Bom, aí, por terceiro, temos os resistores de fio enrolado, que diferente do segundo, é um fio dado várias voltas, né? Se tornando um indutor. Então, por exemplo, é formado por um fio de metal, esse resistor de fio enrolado. Enrolado é um núcleo cerâmico. São projetados para suportar altas correntes e potências, são usados em aplicações que exigem altas potências, por exemplo, tá certo? Então, esses são os três principais tipos. Aí, que passei feliz. Só um momento, pessoal, enquanto o slide reage. Então, aí chegando. Pronto. Continua visualizando aí. Sim, tá no jeito, tá no Perfeito. grau. Pronto. Então, agora a gente falou sobre cada tipo, ainda é agora adentrar de forma mais específica, pontuando melhor. Então, aí esse slide tem uma imagem de um resistor de carbono e tem as descrições. Então, vamos ler e vamos pontuar. Então, resistores de carbono são mais simples e econômicos, que são vantagens, né? A simplicidade de fabricação, a economicidade, né? O valor agregado ao componente. Então, a fabricação são fabricados depositando uma camada de carbono em um substrato cerâmico, ajudando a resistência por meio, a gestão da resistência por meio da quantidade de carbono anulada, tá certo? Vantagens: baixo custo, né? Porque ele tem uma alta oferta no mercado, demanda, certo? Está sendo bem requisitado, então os estoques diminuem. Então, é importante, né, saber as características de cada componente. Por exemplo, esse tem baixo custo. Então, ele é amplamente, tem alta disponibilidade, né, para o serviço. E também, essa questão do baixo custo auxilia quando a gente vai fazer uma manutenção, porque às vezes você não está com o material necessário, mas você encontra próximo. É um material que vai ajudar a fazer a gestão do serviço. Então, a aplicação. Encontra aplicações de circuito de baixa potência e em aplicações onde precisão não é crucial. Por quê? Tipo, equipamentos que a gente vai ver nos exemplos, que precisam ser ligados ou ficar continuamente ligados, a gente não tem esse conhecimento de, por exemplo, chega a uma instalação que precisa ficar ligado, né? Então, é importante que a gente saiba
está mais voltado para a primeira parte, né? Que, não é possível fazer a desenergização por algum motivo. Então, desculpa, é preciso fazer o serviço energizado, né? A depender do caso, é possível. Usando os EPIs, como a gente viu, né? Só que aqui eu fugi um pouquinho, né? Eu não sei porquê, mas vamos voltar aqui para o foco. Então, quais seriam as desvantagens dos resistores de carbono? Que é o primeiro tipo que a gente está falando de forma mais específica, um pontuando. Desvantagem. Baixa precisão, ou seja, ele não é tão preciso. Isso quer dizer o quê? Que ele vai variar. Ele vai variar 10%, por exemplo. Então, quer dizer que um resistor de 1.000 ohms, ele pode variar 10% para menos, que seria 900, ou variar 10% para mais, que seria 1.100. E isso, em alguns circuitos, isso não tem muita importância, porque esse valor variável de resistência vai fazer a variação no valor de corrente, certo? Por quê? Porque corrente é tensão dividido por resistência. Se a resistência está variando para um valor maior ou menor, isso vai fazer na divisão com que o valor da corrente seja maior ou menor, dependendo do caso. Então, também, eles têm a desvantagem de ser susceptíveis às variações de temperatura, ou seja, variações de temperatura modificam a resistência desses resistores de carbono. Então, a depender da aplicação, que aí quem vai existir uma tomada de decisão, pode aparecer com a proposta de retirada, né? Não, esse resistor não suporta alta temperatura. E esse equipamento, porém, deve estar aquecido. Então, isso pode fazer com que não seja o resistor ideal para aquela aplicação. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal, com relação ao resistor de carbono? Quem poderia falar? Ninguém, pessoal, quer falar? Então a gente vai continuar. Bom, esse foi o primeiro tipo. Agora vamos falar do segundo tipo de forma mais específica, que são os resistores de filme metálico. Filme metálico. Então, ó, resistores de filme metálico oferecem maior precisão e estabilidade. Isso é interessante dependendo da aplicação, porque algumas aplicações, às vezes, equipamentos médicos, cirúrgicos, é, de telecomunicações, que tanto tem a questão da necessidade de mostrar o valor correto de uma medição, tipo, da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, mostrar ali o gráfico, né, de como a pessoa está saturando. Então, esses equipamentos médicos, eles precisam de uma precisão maior. Eles não podem ser feitos com componentes que têm uma variação muito grande, certo? Porque eles precisam de estabilidade para mostrar o valor correto. Então, nesses casos, é mais interessante usar resistores mais específicos, como esses de filme metálico. Aí, quais são as vantagens? Alta precisão, baixa variação de resistência com relação à energia, certo? Então, a precisão é bom, coisa boa, certo? Porque aí vai eliminar algumas diferenças de equipamento para equipamento, né? De componente para componente. A questão da resistência à temperatura, né? Principalmente porque a gente mora em um local mais quente, né? O Nordeste. E isso, querendo ou não, afeta as placas de circuitos. E também, especialmente, com quem trabalha com serviços diretamente ligados a trabalho em locais que oferecem calor, né? Então, ele tem uma boa
né, variação de resistência com relação à temperatura. Porque se a gente for a fundo no conteúdo de resistência, ela vai estar dizendo que a resistência ela varia conforme a temperatura. Só que esses resistores eles têm essa capacidade de variar menos, a depender do nível, né? E as desvantagens desse tipo de resistor seria a questão do custo mais elevado, né? Que aí a depender do convite de volta, né? Enfim, não sei porque eu falei isso, mas é por falar mais relacionado, é porque eu estava viajando em outra coisa aqui. Mas é por falar mais relacionado à questão de que custo de aplicação. Um resistor desse, ele vai ter um valor de mercado maior do que um de carbono, que tem uma precisão menor, concordem comigo, né? Então, é, por ele ser utilizado em aplicações mais específicas, por causa da sua baixa variação, naturalmente, devido ao processo de fabricação, à demanda, né, ele vai ter um valor mais elevado, certo? Porém, que vale a pena devido à necessidade, né? É a necessidade do projeto que vai nos dizer qual tipo de resistor escolher. Então, esse é o segundo tipo. Agora vamos para os resistores de filmes de óxido metálico. Então, resistores de filme de óxido são conhecidos por uma alta estabilidade e confiabilidade, como os da imagem, né? Esse aí acredito que seja um SMD. Então, resistores oferecem estabilidade e confiabilidade como isso, né? Então, de filme óxido. Então, vamos pontuar. Como é feita a fabricação de resistor desse? Um filme fino de óxido metálico é depositado em um substrato cerâmico. Então, ele tem uma parte externa de cerâmica, internamente ele tem uma parte enrolada, não, no formato de um filme fino, né? Certo? Forma da resistência dele, junto com a cerâmica. Aí, dois, padronização. A resistência é controlada por meio de padrões gravados no filme, certo? Para evitar que se tenha a ligação de outros materiais que não são daquilo. Bom, então aplicações. Eles são amplamente usados em circuitos de precisão e aplicações de alta potência, porque aí eles vão conseguir dissipar a potência necessária e fazer a conexão, né, a comunicação entre as pessoas. Bom, eu não sei também porque eu falei isso, eu acho que eu viajei de novo em alguma coisa. Mas, enfim, aplicações de resistores de óxido metálico, né? Enrolado, né? Não, é enrolado? É não. É de filme óxido. Então, novamente, fabricação. Um filme fino de óxido metálico é depositado em um substrato cerâmico, que é a parte externa. A resistência é conhecida por meio de padrões gerados no filme, né? A medição também, que você faz com multímetro, e são usados para circuitos de precisão e aplicações de potência, de alta potência. Certo? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Digam aí, por favor. Não, não, tá de boa. Certo, tranquilo. Então, porque a gente vai passar para o próximo caso, que é os resistores de fio enrolado, como o da imagem. Bom, então aqui diz que resistores de fio enrolado são projetados para suportar altas correntes e altas potências, né? Então, eles são fabricados para que passe por eles valores altos de corrente e também de altas potências, né? Porque aí essa potência ela vai ser produto da resistência, desculpa, da tensão de alimentação pela resistência desses circuitos que estão sendo ligados, né? Então, uma alta potência necessita, né, de que um circuito
esteja preparado para recebê-la, que no caso são esses resistores maiores. Então, eles são de alta precisão, têm a resistência precisa e estável em diversas temperaturas, certo? Porque geralmente os resistores eles variam sua resistência devido à variação de temperatura, certo? Também. Aí esse resistor ele tem resistência à temperatura, é uma questão robusta, que supõe altos, né? Altos, altas temperaturas. E também essa questão de altas correntes. Que, por exemplo, um gerador, um aerogerador, sistema fotovoltaico, a saída dele é uma corrente alta, né? Porque aí só quando ele, às vezes, quando ele chega lá no transformador lá em cima é que ele vai contar, né? Quantos matérias, sei lá, você permitiu. Acho que eu viajei de novo, não foi? Voltando aqui. Questão de altas correntes, né? Eles, devido à fabricação, né? Que aí ele por ser um resistor de fio enrolado, como da imagem, ele suporta altas correntes, como de aerogeradores e também sistemas fotovoltaicos, que geralmente na saída tem correntes altas, principalmente quando é um sistema de energia solar conectado à rede. Porque aí, quando o investidor estiver trabalhando a pleno funcionamento, né, quando tem muito sol, muita insolação ao meio-dia, é gerada uma alta corrente no sentido do inversor para o transformador, né, na saída, né, de geração. Isso impacta na corrente que vai circular pelo circuito. Às vezes a corrente é alta, 10, 20, 30 amperes. Enfim. E esses resistores têm essa capacidade de suportar essa corrente. Como também os aerogeradores, a depender do sistema dele, ele pode ter esse caso de altas tensões. E altas correntes também, que são altas potências. A aplicação, né? Onde encontramos resistores. Bom, então a gente aplica os resistores, primeiramente, como limitadores de corrente, que é a função principal do resistor, tem por função fazer com que passe uma corrente controlada a depender da tensão, da alimentação e da resistência dele, certo? Fazer passar uma corrente conhecida, como a gente costuma falar. Aí, tópico 2. Sobre esse tópico 1, né? Delimitador de corrente. Que eu deixou como limitador de corrente. Vocês têm algum comentário, alguma sugestão a dizer? Aí pode falar no grupo também, novamente, ou pelo ouvidoria, que aí a gente pode sanar essas dúvidas. Tá certo? Bom, então, ó, como divisor de tensão. Porque o que é o divisor de tensão? É quando você conecta dois resistores em série e conecta uma fonte de tensão entre eles. Que aí você pode obter dois níveis de tensão. Por exemplo, tu tem um carregador de baterias que tem na saída dele 24 volts corrente contínua. Aí tu quer levar o carregador de baterias para ligar dois equipamentos, um em 12 volts e o outro em 220. Aí, acho que desculpa, esse exemplo não é bom. Assim, quero um divisor de tensão. Para de um lado ter tipo 5 volts e do outro ter 9, por exemplo. Aí 9, 10. Então eu preciso dividir a tensão para que a tensão da fonte esteja em cima de R1 e de R2, fazendo assim um divisor de tensão. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Hein, pessoal? Vocês tinham alguma dúvida com relação ao que é o divisor de tensão? Vocês sabem o que é o divisor de tensão? Diga aí, por favor. Pessoal?
O que é o divisor de tensão? Tá aí no slide. Hein, pessoal? O que é o divisor de tensão? Ninguém? Bom, alguém quer falar? Não, né? Então, o divisor de tensão que está aí no slide é quando você usa dois resistores para dividir a tensão de uma fonte para fazer duas aplicações diferentes. Porque às vezes você precisa alimentar uma parte do circuito, às vezes com 3,3 volts e outra com 5, por exemplo. Aí você precisa pegar, tipo, tem uma fonte de 12. Você precisa que calcular um resistor para que a tensão, a, aquela tensão, a divisão seja de uma parte, né? Enfim, e com relação à tensão, que a tensão se divida entre os dois circuitos para alimentá-los. Tipo, um trecho em 5 e o outro em 3,3. Resistores também são filtros, ou seja, filtram frequências indesejadas em circuitos eletrônicos. Porque como eles são equipamentos mais robustos, né, de oposição à corrente, eles acabam detectando essas correntes parasitas, né, que às vezes estão no circuito, certo? Então ele capta esse tipo de corrente. E também ele pode servir como sensores, porque tem alguns tipos de sensores que são resistores, como o LDR, que é um resistor dependente de luz, que é utilizado nas fotocélulas, né, para apagar a luz ao nascer do dia e acendê-las ao entardecer, né? Então, tem alguns resistores que funcionam como sensores também, que aí no caso do LDR, ele é um resistor dependente de luz. Aí o que acontece? Quando está tudo escuro, ele diminui a resistência, fazendo a corrente passar por ele, para avisar a circuito de força que liga as luzes, por exemplo. Aí, quando está ao dia, né, que a iluminação está na foto, os resistores internos, eles aumentam a resistência para que não passe corrente para as lâmpadas, não as ligando, tá certo? E tem outros, tem resistor de temperatura, né, que é um sensor através de um resistor que mede a temperatura, por exemplo, e outros sensores, que são resistores, tá certo? Então, são aí algumas aplicações. Bom, então, como a gente viu em algumas aulas, o cálculo de resistência depende da tensão e depende da corrente, tá certo? Porque resistência, pela lei de Ohm, é tensão dividido por corrente. Então, se eu tenho a tensão, tem a corrente, tu facilmente consegue calcular a resistência. Tudo isso pela lei de Ohm. Bom, então, conclusão e considerações finais. Bom, os resistores são componentes essenciais em circuitos eletrônicos. Controla o fluxo de corrente e converte energia elétrica em calor e desempenha um papel importante em diversas aplicações. A escolha do resistor apropriado por uma determinada aplicação depende da resistência que você precisa, porque tal resistor de tal resistência vai estar em tal formato, que é um resistor cerâmico, de filme fino, de carbono, de fio enrolado. Então, vai depender da aplicação do que você precisa. Se é uma precisão, precisa ser um serviço bem preciso, ou não, um serviço mais pessoal. Aí você precisa estar com colete, enfim. São perguntas, né? Aí a escolha do resistor apropriado para determinada aplicação de resistência fornece potência e conexão, né? Então,
Esse é o slide de hoje, da segunda parte, sobre os tipos de resistores. É um slide curto, certo? Eu sei que ainda é cedo, pessoal, mas eu vou pedir a vocês para encerrar por aqui a aula, porque eu estou bastante cansado hoje, não estou conseguindo, certo? Mas acredito que o objetivo, mais ou menos, da aula seria isso, né? Trazer uma parte, na primeira parte, algo relacionado à BTMT, que eu falei sobre as regras de ouro, do Eletricista, eu falei sobre segurança, né? E passo a passo de serviço e energia. E agora, nesse segundo trecho, eu falei um pouco sobre os tipos de resistores, né? Cada tipo, as imagens, tá certo? A função, para a gente ir revisando. Certo? Então, se para vocês não for nenhum incômodo, assim, eu finalizar a aula agora, eu vou pedir que a gente finalize. Me digam aí o que vocês acham disso. O Will tá tranquilo, meu chefe, viu? Dá certo demais. Tamo junto, tudo beleza, tudo beleza. Na hora também, tá só o bagaço aí. Pronto. Aí eu vou fazer a chamada aqui. Aí vocês vão se preparando que no final da outra semana, quarta ou quinta, vai ter uma avaliação para encerrar a disciplina. Tá certo? Aí vai ser coisa básica, assim, tipo conceitos básicos da eletricidade, esses conceitos de BTMT que a gente tá vendo. Aí eu vou elaborar também essa avaliação. Tá certo? Aí eu vou fazer a chamada aqui, viu? Então tá aí o Antônio Iago, Tô por cá, professor. tá o Cristiano, Tamo aí na. tá o Daila Martins, tá o Estevão Júnior, tá o Felipe Farias, Tamo por aqui. tá o Giovanni Teles, tá o Igor Silva, Cá. tá o Francisco Erivan, E tá presente também. tá o José Alexandre, Tamo por cá. tá o Luciano Linhares, tá o Luiz Jean, tá o Vanderlane e tá o Elton Juan. Pronto, aí eu vou colocar material, os vídeos, né? A gravação dessa aula, tá certo? Vou elaborar a prova para vocês fazerem semana que vem. E assim, e também essas últimas aulas, né? Tanto de segunda, terça, acredito que quarta e quinta é avaliação e recuperação. Para gente encerrar a disciplina básica, né? Aí, amanhã não tem aula, né? Porque é sexta-feira e vou estar em Juazeiro presencial com o pessoal da Enviação. Tá certo? Então amanhã vocês estão dispensados, né? Então é isso. A aula de hoje. Desejo a vocês uma boa noite, bom descanso. E até segunda, né? Se Deus quiser, eu vou Valeu, boa noite. providenciar alguns materiais para você. Aí vocês podem ir vendo a apostila também, né? Nesse meu tempo, porque
Lá está na íntegra o conteúdo, né? E tem uns slides que eu estou fazendo, né, para vocês, e também serve de apoio, tá certo? Então é isso, boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Foi boa, até amanhã.